A temporada 23-24 está começando e antes dela começar, eu vim aqui para falar com vocês sobre a Bola de Ouro, falar um pouco sobre quem eu acho que vai ganhar, os favoritos, alguns destaques da temporada passada, que dia 16 de outubro tem a premiação e ainda tá dando no que falar, né? Então vamos lá, e é isso aí. Vamos lá, né? Como eu falei na introdução, eu vou pontuar aqui alguns jogadores rapidamente que eu acho que merecem algum destaque. Eu vou falar sobre outros dois jogadores que mereciam estar no top 3, top 5. E eu vou falar sobre os meus candidatos, né? Na minha visão, a disputa está entre dois jogadores, né, devido à temporada passada. Lembrando que o prêmio considera a temporada passada inteira, então ele vai pegar a temporada 22-23 e dentro dessa temporada tem a Copa do Mundo. Então lembrando que esse prêmio vai contar a Copa do Mundo e o que os jogadores fizeram na Copa do Mundo também, tá bom? Eu vou pegar aqui a minha colinha, né, com algumas estatísticas dos jogadores que eu acho importante citar aqui para vocês. E já logo de cara eu vou começar citando alguns jogadores que correm muito por fora, mas que eu acho que mereciam algum destaque. O primeiro deles que eu vou citar é que provavelmente não vai estar no top 5, mas fez uma grande temporada e com certeza tem que estar entre o top 10. Eu quero destacar aqui pela temporada incrível que ele fez, que é o Harry Kane. Né? O Kane, ele teve 60 jogos na temporada, fez 40 gols, deu 9 assistências, tem um total de 49 participações em gols. Ele é o quarto jogador com mais participações em gols na temporada passada. Isso pelo um time que não rendeu nada, um time que foi muito mal, começou a temporada, né, relativamente bem e depois só ladeira abaixo. Então, o que o Kane fez na temporada passada foi bizarro. Foi incrível o que o Kane fez, mas infelizmente não ganhou títulos. A seleção da Inglaterra também na Copa não fez nada demais também. Então o Kane vai acabar ficando ali no meio do caminho. Creio que ele vai bater um top 10, porque o que ele fez na temporada é incrível. Não foi o artilheiro da temporada, porque o artilheiro foi outro cara que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Né? E aí agora eu vou citar dois jogadores do Manchester City, que foi o time mais badalado da temporada passada, né? Conquistou a tríplice coroa. E tem três jogadores na minha visão que se destacaram bastante. Um deles é o Rodri, né, que ganhou a tríplice coroa com o City, foi eleito o melhor jogador da Champions e da fase final da Champions, coisa que eu discordo. Eu acho que ele não foi o melhor jogador da Champions num todo, mas da fase final, tranquilo. Fez o gol do título, fez um gol decisivo também contra o Bayern de Munique, e ele ganhou a Nations e foi eleito o melhor jogador da Nations também. Então isso pode jogar o Rodri, pode ser que o Rodri caia para cima nessa disputa, né? Acabe pegando um top 10. Mas a temporada do Rodri, ela, em números, é bem discreta, né? Ele tem 56 jogos, 4 gols e 7 assistências. Ele tem um total de 11 participações em gols, mas algumas participações bem relevantes e que marcaram muito, né? Tanto que ele conseguiu o prêmio de melhor jogador da Champions. Mas não acho que ele vai bater ali um top 5. Acho bem difícil. Pode acontecer também, né? E outro jogador que vale o destaque é o De Bruyne. De Bruyne, que já tem mais, já fez mais, né, na temporada. Ele tem 55 jogos, fez 11 gols, deu 32 assistências, é o jogador com mais assistências na temporada. E ele tem um total de 43 participações em gols. Ele é o nono jogador com mais participações em gols na temporada. Ele não ganhou nenhum prêmio individual, mas ganhou a tríplice coroa com o Manchester City. O que pesa contra o Kane é que ele tem uma Copa do Mundo ridícula. A Copa do Mundo da Bélgica em si é uma Copa do Mundo muito ruim, e muito por conta do De Bruyne também, das falas dele durante a Copa, das intrigas que aconteceram ali na seleção. Então isso vai acabar implicando muito, né? E a primeira parte da temporada dele também não é uma das melhores. Ele começa meio devagar, vai pegando um ritmo, e depois que passa a Copa, a segunda metade da temporada dele é incrível. Ele é um dos principais jogadores do City e conduz o City para a final, né? Tem muita gente que fala que o Kevin De Bruyne é pipoqueiro, coisa que não faz o menor sentido, né? Lembrando que os brasileiros que falam isso, lembrando para vocês que o Kevin De Bruyne
fez o gol que eliminou o Brasil da Copa. O jogo foi 2-1, segundo gol do De Bruyne. Tá? Então, De Bruyne não é um jogador que não é decisivo. Inclusive, ele tem muitos gols em mata-mata de Champions, em mata-matas. Ele é um jogador muito importante para o City e sempre contribui muito para a equipe, né? Então, esses três jogadores são jogadores que eu quis citar aqui porque eles fizeram ótimas temporadas, mas vão correr por fora. Eles vão correr por fora porque não tiveram tanta relevância assim contra outros que eu vou falar aqui. Tá bom? E aí outro que eu acho que vai bater um top 5 agora, né, foi muito bem na temporada, é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele poderia, na minha opinião, o Vini Júnior é top 3 de jogadores na temporada. Ele foi o principal jogador do Real Madrid com sobras. O Benzema teve muitos problemas com lesão, então o Vinícius Júnior pegou e vestiu a camisa do protagonismo ali e levou o Real Madrid, conquistou o Mundial de Clubes, conquistou a Copa do Rei, com o Vinícius Júnior sendo muito relevante. Ele acaba com o Barcelona na Copa do Rei, depois na final também é super relevante. Na temporada ao todo do Real Madrid, o Real Madrid fez o que fez muito pelo Vinícius Júnior. Então é muito importante o que o Vini fez. O Vini na temporada ele tem 64 jogos, 25 gols e 25 assistências. Tem um total de 49 participações em gols. Ele é o quinto jogador com mais participações em gols. Ele tem como títulos, né, a Copa do Rei, o Mundial de Clubes, a Supercopa da UEFA, e o título individual dele é o melhor jogador do Mundial de Clubes. Então o Vini teve bastante destaque na temporada. A temporada retrasada dele já foi muito boa, e nessa última temporada ele consegue elevar o nível ainda e consegue ir muito bem e vestir esse protagonismo do Real Madrid. Então, na minha opinião, ele seria o terceiro ali no top 3, mas eu acho difícil que ele consiga, justamente por causa do Mbappé. O Mbappé, ele é um caso à parte. Se a França ganha a Copa do Mundo, o Mbappé era favoritaço para ganhar esse prêmio. Pela Copa que ele fez uma Copa muito boa. Teve um outro jogo ali que ele acabou ficando meio apagado, mas fez uma Copa muito boa, 3 gols na final, artilheiro da Copa, né? Então o Mbappé fechou a temporada com 56 jogos, 54 gols, 13 assistências, 67 participações em gols no total, e foi o primeiro com participações em gols na temporada, né? De títulos ele conquistou o Campeonato Francês e a Supercopa da França. Ele foi o melhor jogador do francês e artilheiro da Copa. E ele ainda chegou a dar algumas entrevistas, né, falando que ele merecia ganhar a bola de ouro se o prêmio realmente fosse justo. E não vai rolar, né? Ele sabe que não vai rolar, ele tá falando. Ele acabou surgindo muito nas mídias, né, nesse pós-temporada. Primeiro com essas declarações, agora com a especulação de se ele vai sair, se ele não vai sair do PSG, né? Mas não acho que isso vai levar ele um patamar acima na temporada, no prêmio, né, na verdade. Porque pelo simples motivo de ele não ter ganhado a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, quando o PSG é eliminado da Champions, o PSG inteiro larga. O PSG inteiro larga a temporada. O próprio Mbappé, que nas últimas temporadas, quando isso acontecia, né, a eliminação da Champions acontecia, ele continuava numa pegada muito forte, sempre fazendo muitos gols, participando muito, e sempre demonstrando muito empenho, né, sempre muito dedicado. E nessa última temporada ele continuou fazendo bastante gols, né, dando as suas assistências também. Mas ele, como todo o PSG, ele dá uma largada, vai levando nas costas. O PSG faz uma segunda metade de temporada muito ruim, forçou para perder o francês, mas mesmo forçando, o PSG não perde o francês. Então, eu acho que por esses pontos o Mbappé não vai conseguir brigar pelo prêmio. Eu acho que ele vai bater um top 3 ali pela Copa do Mundo dele, que foi muito boa, artilheiro, 3 gols numa final, né? Então eu acho que um top 3 ali ele acaba pegando por conta disso. E o prêmio, na minha opinião, vai ficar entre 2 jogadores, que é o Haaland e o Messi. E aí a gente tem algumas coisas para pontuar sobre esses dois. Na minha opinião, quem merecia ganhar esse prêmio é o Haaland, né? Pelo seguinte motivo, vou passar aqui o que o Haaland fez na temporada. O Haaland ele tem 57 jogos, 54 gols, 13 assistências, 66 participações
em gols no total. Ele é o segundo jogador com mais participações em gols na temporada. Mas ele conquistou a tríplice coroa com o City, né, a Premier League, a Champions League e a FA Cup. Ele foi o artilheiro da Champions, ele foi o artilheiro da Premier League, chuteira de ouro da temporada, sendo que ele quebrou o recorde de gols da Premier League, né? Ele fez 36 gols na Premier League, quebrando o recorde, e tudo isso na sua primeira temporada. Conquistou a primeira Champions League pro City, primeira tríplice coroa na história do Manchester City também. E o que o Haaland fez nessa temporada foi absurdo. Absurdo. O que pode pesar contra ele um pouquinho é que ele não jogou a Copa, né? Infelizmente ele não jogou a Copa norueguês. E ali na fase final ele acabou não fazendo muitos gols, né? Ele não fez uma boa final, mas fez uma boa semi de final contra o Real Madrid. Acabou parando no Courtois, que é um baita de um goleiro. E isso pode acabar pesando um pouco contra ele. E outra coisa que eu acho que vai pesar principalmente é que a outra pessoa que vai concorrer contra ele é o Messi. E o Messi ganhou a Copa do Mundo do jeito que ganhou, né? E o Messi, na temporada ele teve 54 jogos, 38 gols, 24 assistências e no total foram 62 participações em gols. Ele é o terceiro com mais participações em gols na temporada. Ele ganhou o francês e a Copa da França, a Supercopa da França, né? E a Copa do Mundo. E os títulos individuais dele é o FIFA The Best e o melhor jogador da Copa. Ou seja, o Messi termina a temporada, se você for avaliar só pelo PSG, uma primeira metade de temporada muito boa, incrível, uma primeira metade de temporada ali do trio, né, do Mbappé, do Neymar e do Messi, foi uma baita início de temporada dos três. E a segunda metade ele também larga, né? Ele vai levando com a barriga, tem todas as questões do PSG ali também, dos torcedores vaianos, todo o estresse que é em torno do PSG depois da eliminação da Champions. E então, se fosse só por isso, eu acho que o Messi nem estaria muito nessa briga. Poderia bater um top 5, alguma coisa assim. Mas a Copa do Mundo eleva muito, joga muito pra cima o que o Messi fez, porque o Messi ele foi muito importante para a Argentina nessa Copa. Sem o Messi, a Argentina não tinha chegado na final da Copa. Né? O Messi ele faz gols importantes, ele é o único jogador a fazer gol em todas as fases da Copa, e todos muito importantes. Ele faz 2 gols na final, ele é o vice-artilheiro da Copa, né? O Mbappé passou ele na final. Ele acaba levantando o título, sendo um jogador muito relevante, sem sombra de dúvidas o melhor jogador da Copa, na minha opinião, e da FIFA também, de vários outros. Então isso vai jogar o Messi para cima e com certeza vai acabar pesando para que ele ganhe. Né, nas casas de aposta também o Messi está como principal favorito. Isso é uma coisa também que pesa muito no nosso achismo aqui, né? Então esse é o ponto. O Messi provavelmente vai acabar ganhando a bola de ouro muito pela Copa do Mundo, pelo seu início de temporada no PSG, mas muito pela Copa do Mundo, porque foi uma Copa do Mundo absurda. E eu não acho errado, não julgo, porque o que ele fez realmente foi gigante. Então não acho que seria um absurdo o Messi ganhar o prêmio da bola de ouro. Mas na minha opinião, quem merece ganhar é o Haaland. Porque ao todo, na temporada, o Haaland foi o melhor jogador. Ele foi o mais consistente, ele entregou mais gols, né? Ele levou o seu time aos principais títulos que disputou. Então o Haaland, na minha opinião, ele merecia ganhar esse título. Na minha opinião, o top 3 seria Haaland, Messi e Vinícius Júnior. O Mbappé ali quarto. O De Bruyne pode pegar um quinto, né? Mas o que eu acho que vai ser Messi em primeiro, Haaland em segundo e Mbappé em terceiro. E aí, assim, sem nenhum absurdo, eu acho que é super válido o Messi ganhar esse prêmio, mas o Haaland fez uma temporada absurda e pelas conquistas, pelo que ele conseguiu, artilheiro da Champions, artilheiro da Premier League, quebrando recorde atrás de recorde na temporada, conquistando uma tríplice coroa. Então, na minha opinião, o Haaland merecia sair com esse prêmio por tudo que ele fez na temporada. Pesando tudo, eu acho que o Haaland foi o melhor jogador da temporada. Mas
a Copa do Mundo vai pesar muito, né? E eu quero saber de vocês o que vocês acham, quem vocês acham que vai ganhar, quem vocês acham que merece ganhar, um top 3, um top 5 de vocês, tá bom? Fala aí pra mim embaixo, curte, comenta, compartilha, isso é muito importante, tá bom? Obrigado quem ficou até aqui, beleza? Valeu!